Bom dia, meu irmão, minha irmã, você que está conosco aqui na Conexão Viva, rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são exatamente 7 horas e 31 minutos, manhã de terça-feira, dia 25 de junho, estamos chegando ao final desse mês, queridos. Deus abençoe, graça e paz, que o Senhor continue derramando bênção sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. Sou o pastor Dimas Pimentel, estamos juntos aqui mais um dia e hoje estamos trazendo para vocês, naquele nosso projeto sobre os milagres de Jesus, a cura sobre um endemoniado que era simplesmente cego, mudo e surdo. Então vamos orar nesse momento. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus, em tuas mãos colocamos nossas vidas neste dia. Abençoa-nos com a tua presença e torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, em nome do Senhor Jesus. O texto em Mateus capítulo 12, versículos 22 e 23 diz o seguinte: Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Quando nós lemos a palavra de Deus, o Novo Testamento, propriamente dito, né? Então, onde Jesus estava, sempre as pessoas levavam até ele os enfermos, doentes, né? Endemoniados. E na mesma hora, Jesus os curava, os libertava, perdoava os seus pecados. Foram inúmeros casos de leprosos que Jesus curou, inúmeros os casos de cegos que voltaram a ver. Enfim, muitos e muitos milagres que Jesus operou. Mas nem todos estão na Bíblia, como a própria Bíblia nos fala lá em João capítulo 21, versículo 25, que diz o seguinte: Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que escrevessem. Amém. Então, por isso podemos afirmar com toda a certeza que nem todos os milagres que Jesus fez foram registrados na Bíblia, mas foram registrados o suficiente para despertar em nós a fé, para crermos em Jesus como nosso Salvador e Senhor. Mas dessa vez aqui em particular, trouxeram um endemoniado, ou seja, uma pessoa que estava possessa de demônios. E esses demônios faziam com que esse homem, né, não escutasse, não falasse e não visse nada. Portanto, ele era surdo, cego e mudo. Mas quando levaram a Jesus, na mesma hora, Jesus os libertou. E então esse homem passou a enxergar e a ver e a falar normalmente. Então nós sabemos que nem todos os casos de surdez, cegueira ou mudez são uma questão física. Pode ser espiritual. Então, nesse sentido, devemos sempre orar pelos enfermos, repreender as enfermidades em nome de Jesus. Agora, é claro que sempre iremos encontrar os que se opõem, dizendo que o caso é meramente físico. Conheci muitas pessoas que estavam e estão na igreja há quase 50 anos e que não acreditam na possessão demoníaca. Ou seja, contraria o que Jesus falou, que existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. E hoje nós temos líderes
religiosos que agem assim. Então, se não acredita que existe possessão demoníaca, e Jesus diz que existem caixas de demônios que só saem com jejum e oração, será que a oração dessa pessoa vai ser ouvida por Deus? Aqui os fariseus, os religiosos da época, não queriam admitir em hipótese alguma que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus. Isso tudo por inveja, por maldade e por serem simplesmente religiosos, por falarem, citarem o nome do Senhor, que é santo, 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 mas não praticavam as ordenanças de Deus e não observavam a lei, porque se tivessem observado a lei, se tivessem observado os textos sagrados, o profeta Isaías, teriam visto que Jesus tinha cumprido, estava cumprindo os requisitos do Messias, especificadas as características que foi dado sobre o Messias, sobre o Cristo. E Yeshua Ben-Hur, ali Jesus Cristo, estava cumprindo, então ele era o Messias, o Filho de Deus, o prometido. E assim são várias pessoas que falam que amam a Deus, amam a Jesus, mas não praticam a palavra de Deus. Não creem nele e preferem sempre justificar tudo de maneira física, material, mas jamais espiritual. Isso para não terem que admitir que tudo é obra do Senhor. Aí em Mateus 12, 25, abre aspas, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe, todo reino dividido contra si mesmo é devastado ou não subsiste. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Eu quero dizer para você que Jesus conhece tudo a nosso respeito. Ele sabe não somente o que falamos, como o que pensamos, mesmo porque ele examina o nosso interior. Ele sabe o que esses religiosos estavam pensando e responde de maneira clara para todos, porque os fariseus estavam alegando que ele estava a serviço das trevas, que expulsava demônios pelo próprio demônio. Então Jesus explica que nenhum reino dividido se mantém firme, se mantém em pé, porque ele mesmo se autodestruiria, uma vez que o que está dividido se destrói. Por quê? Porque fica mais fraco. Mas sabemos que a inveja era o que ocorria contra esses religiosos, chegado ao ponto de acusarem Jesus. E por isso devemos sempre nos examinar, para ver se não estamos permitindo que algum sentimento de inveja domine os nossos corações e nos leve a pecar diretamente contra o Senhor. E nós sabemos que às vezes tem pessoas que têm inveja do testemunho de fulano ciclano, porque o testemunho dele demonstra que Deus está na vida dele. E as pessoas têm inveja por conta disso aí, em vez de se alegrar. Em Mateus 12, 26 ao 28 diz assim, e se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, logo é chegado o reino de Deus. Mateus 12, 26 a 28. E após explicar sobre a divisão ali, Jesus esclarece que se ele expulsa Satanás através de Deus, então já chegou o reino de Deus até eles. E é claro que eles têm que se curvar para isso. Porque se ele estivesse expulsando Satanás através do próprio Satanás, é claro que Satanás seria destruído. Mas se ele estava expulsando através de Deus, a palavra de Deus estava se cumprindo, como se cumpriu. Então, muitas vezes, a verdade está diante dos nossos olhos e não queremos enxergar, não conseguimos ver porque a inveja, o egoísmo, a maldade nos impedem de vê-la. Mas devemos tomar muito cuidado,
Porque podemos estar pecando e existem pecados que não são perdoados, pois são pecados que são para a morte, como a Bíblia nos ensina lá em 1 João 5,16, abre aspas, se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecados para a morte, e por esse não digo que ore. 1 João 5,16. E é por isso que devemos estar atentos para que não incorramos nos mesmos erros que muitos religiosos estão cometendo. Que não sejamos incrédulos, mas crédulos. Que entendamos que somos seres espirituais. E aqui em Mateus 12, 29 e 30 diz, abre aspas, ou como podem alguém entrar na casa do homem valente e furtar seus bens, se primeiro não maniatar, amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Então Jesus mostra que o diabo não é covarde. Não é covarde, ele é valente, mas que só Jesus é mais valente, é vencedor. Portanto, para que possamos libertar ou curar qualquer pessoa, só conseguimos em nome de Jesus. Porque foi Jesus quem disse, em meu nome curar enfermos, expulsar demônios. Então é necessário que o seu nome, que usemos o seu nome para vencer o adversário, para repreender o inimigo, para expulsar demônio. E Jesus ainda deixa claro que não existe meio termo. Que quem não está com ele, está contra ele. Ou é sim, sim, ou não, não, não é mais ou menos. Assim sabemos que se não estamos obedecendo ao Senhor, se não estamos praticando os seus preceitos, estamos fazendo a vontade do diabo. Isso é simples. E às vezes pecando contra o Senhor, com pecados imperdoáveis. Em Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32, diz o seguinte, abre aspas, portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se lhe há perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Que Deus cure a nossa cegueira espiritual, cure a nossa surdez espiritual e alimente o nosso coração para falarmos daquilo que o nosso coração está cheio. Mando um abraço nessa manhã para o meu irmão, meu vizinho, meu amigo Flávio. Deus abençoe, Flávio, derrame bênção sobre a sua vida, a sua família. Amigos lá de outras regiões, mando um abraço para o pastor Marcos Lacerda, aqui de Itajaí também. Um abraço, bênção sobre a sua família. Ali em Natal, Ramilson, meu querido, Deus abençoe, Ramilson, abençoe sua família grandemente. Lindoval, ali em Camaragibe, Deus abençoe. Minha irmã Maria do Carmo, Deus abençoe. Maria da Glória também, né? Deus abençoe. Abençoe Pacheco, abençoe todos aqueles que nos acompanham diariamente. Tenhamos um dia alegre, abençoado e próspero, em nome do Senhor Jesus.